Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, seja bem-vindo ao meu canal ricardoventura.tv, principalmente nessa playlist do Não Menta Pra Mim, onde nós fazemos análises não verbais, somente de microexpressões, não, pistas oculares, semântica das palavras, PNL aplicada, psicologia analítica, enfim, um arcabouço aí de técnicas pra gente desvendar o que está acontecendo com os nossos analisados. E hoje vamos analisar quem? Cara, muito louco esse negócio, hein? Vocês já devem estar sabendo, óbvio, muitas pessoas pediram o assassinato, não só um assassinato, né? Mas tivemos tortura, cortaram o bilau do cara, degolaram, enfim, parece um... Como é que chama lá, Rian? Aquele do... Albergue, exato, o Rian já tá sabendo, parece albergue, mas acontece na vida real e é triste um negócio desse. Então vamos ver, é óbvio que... Vamos analisar o quê? O cara já é réu, confesso, mas tem alguns detalhes aqui que não estão batendo e é isso que eu quero passar para vocês, essa minha percepção. Então, como é que acontece a parada aqui? Tem gente que fala assim, Ricardo, você dá essa opinião? Sim, aqui eu emito a minha opinião, eu coloco a minha opinião, eu não fico em cima do muro. Então, quando você tem gente que... Aí eu não gosto de opinião dos outros. Então, quando você perceber que eu estou dando opinião, eu vou falar, olha, aqui eu acredito que... Então, existe análise, existe a minha opinião. Então, eu vou falar, olha, aqui é minha opinião. Então, você não quer ouvir, você tampa o ouvido, fica assim, lá. Sabe que nem criancinha? Fica assim, lá. Aí você não ouve a minha opinião. Simples assim, é fácil, né? Então, vamos lá. Vamos tacar ali play e vamos primeiro... vou fazer 3 análises aqui. Do pai, do Edson, do pai do cara, né, do assassino, o Edson, assassino confesso, da menina, a Lana, que era aniversário dela. Putz, no aniversário, né? Agora que eu fiquei pensando nisso, hein? Ei, no aniversário da menina, agora, todo aniversário ela vai lembrar dessa tragédia. Que coisa louca, hein? Muito louco isso. A outra, depois tem um lance dele falando numa outra situação, do Edson falando numa outra situação, mas eu queria muito, como eu queria analisar a Cris, a Cristiana, se não me engano, esse é o nome, eu troco o nome direto, mas deve ser Cristiana. Como eu queria ver o depoimento dessa mulher, aquela que falou que estava sendo estuprada. Então ela falou que estava sendo estuprada, eu queria muito, mas muito, porque ela é a principal, né, da cena toda. Eu queria muito ver, mas pelo jeito não vão colocar a público. Então taca ali play e vamos ver o que aconteceu nessa análise. Bom, pessoal, chegamos aqui então. O primeiro que eu vou analisar vai ser o Edson. Tem 2 vídeos do Edson e um da Alana. Então vamos lá, o cara que é o assassino confesso lá do jogador Daniel. Vamos lá, taca ali play. Foi quando eu fui até a porta, a mesma estava trancada, pois ele tinha... Então vamos lá, o que acontece? Nessa primeira etapa aqui, a gente já vê, eu não confio muito nessa declaração. Por quê? Primeiro, deixa eu deixar ele bêbado. Foi quando eu fui até a porta, a mesma estava trancada. Então vamos lá. Além de ele não lembrar da cena, ele faz justamente o marca-texto, né? Ela estava trancada, aí, linguinha aqui para fora. Isso e fecha os olhos de uma forma mais contundente. Olha isso, fecha os olhos, linguinha para fora. Isso para mim indica um grande grau de incerteza ou de mentira. Eu não acredito que a porta estava trancada. Eu acredito que ele deve ter ouvido os barulhos e tudo, mas deve ter ido lá e aberto a porta. Você pode perceber no design todinho da oratória dele que ele vai contar uma história. Ele tem poucos referenciais de passado, de futuro, enfim, é muito olhando para a câmera e contando uma história. Mas você vê que engraçado, o inconsciente mesmo assim manda sinais, como a língua, os olhos fechando, e ele fala de forma contundente. Ele estava trancada, então ele quer passar essa informação fazendo o marca-texto. Vamos continuar, vamos tirar aqui ele bêbado, vamos lá. Pois ele tinha entrado no quarto. Aí olha que interessante, ele faz uma lembrança auditiva, pois ele tinha entrado no quarto, então parece que ele está lembrando de uma instrução. Então, quando você lembra de uma cena, você olha para cima à esquerda. Como ele não estava presente naquele momento, ele poderia ter lembrado disso, ou ele está lembrando do quarto em si, porque ele já tem uma memória do quarto. Mas o que me chamou a atenção aqui, ó, se a gente voltar de novo, deixa eu ver se eu volto aqui para vocês verem bem devagarzinho. Ó, ele olha na altura daqui do auditivo lembrado. Isso também me deixa um pouco com a pulga atrás da orelha. Por quê?
Porque parece que ele está lembrando de um diálogo que ele já teve. Pode ter sido algo assim, vamos combinar que foi dessa forma a história? Pode ter sido, mas é engraçado que ele está lembrando de um diálogo anterior. Taca ali play. No quarto, tirado a roupa e trancado a porta. De novo, ele não tem certeza disso. Você vê que, de novo, ele entrou no quarto, tirou a roupa e fechou a porta. Como é que ele sabe disso? Ele não sabe disso. Tanto é que ele não sabe disso que ele fecha os olhos de forma mais contundente. Ele não tem certeza disso. Ele não tem certeza dessa própria afirmação dele. Vamos lá. A porta. Eu arrombei a porta do meu quarto. Quando eu abro a porta, ele... Olha que interessante. Eu arrombei... Vamos ver de novo? Vamos lá. Eu arrombei a porta do meu quarto. Eu arrombei a porta do meu quarto. Ele dá uma parada, fecha os olhos de forma contundente, depois ele fala, eu abro e entro. Quando eu abro a porta... Então, peraí, ele arromba ou ele abre? Vocês entenderam a sequência? A história linguística? Eu arrombo, aí depois eu abro. Vamos ver de novo? Porta. Pois ele tinha entrado no quarto, tirado a roupa e trancado a porta. Eu arrombei a porta do meu quarto. Quando eu abro a porta, ele está em cima. Então, peraí, ele arromba a porta, depois ele abre a porta. Olha que interessante. E quando ele fala que ele entra, ele tem uma memória. Vamos ver os olhinhos dele? Eu aqui? arrombei a porta do meu quarto. Quando eu abro... Opa, quando eu abro, aí ele olha para o passado, de novo com aquela lembrança do passado, e aí ele encontra o quê? A porta, ele está em cima da minha esposa. Marca texto, asco, né? Disgust aqui, ele tem, né? Nojinho, raiva com desgaste, com nojo, né? Com asco. Você vai ver que ele faz isso direto nessa apresentação, nessa oratória. Ele está com muita raiva e com muito nojo. Vamos lá. E ela gritando, pedindo socorro. E ela gritando e pedindo socorro. Vamos ver de novo? Quando eu abro a porta, ele está em cima da minha esposa. E ela gritando... E ela gritando, teve uma negação aqui. Ela gritando e pedindo socorro, não acredito nisso não. Eu não acreditaria. E fecha os olhos de forma mais contundente, e ela gritando e pedindo socorro, e ele faz um não. Socorro. E ainda engole seco, ou seja, a traqueia se fecha. Quando eu estou mentindo, dá até uma entonação mais aguda, saca? E às vezes a traqueia se fecha. Então, 3 pontos aí. Ele acaba fechando os olhos com mais contundência, ele faz essa traqueia, ele faz um não com a cabeça. São 3 pontos aqui para reforçar essa parte. Ela estava gritando com ele em cima da... Eu não acredito nessa parte. O que eu fiz foi o que qualquer homem... Aí esse não é um não de negação? Não. Esse é um não de números, de qualquer homem, entendeu? E aí ele começa já a usar uma coisa muito interessante numa retórica, que é você justificar os seus atos em relação ao que qualquer outro faria. Então ele já não está mais declarando o que aconteceu, ele está justificando os atos dele. Vamos lá, ele não está contando mais a história daquele ponto, daquela situação, mas já está justificando a atitude dele. Vamos lá. Faria. Por quê? Aquela mulher que estava... Aí, faria. Por quê? E aí ele lembra, ele faz o diálogo interno. Por quê? Aí tem um porquê. E ele vai buscar esse tópico na memória, ele se interioriza, você vê que ele baixa a cabeça mais, a gente pode até olhar aqui, ó, quando ele faz o porquê. Vamos lá? Atenção. Eu prefiro pegar mais assim, que é mais rápido. Foi o que qualquer homem faria. Por quê? Por quê? Ele fecha os olhos, vai para o diálogo interno, baixa a cabeça, ele vai buscar algo que ele já programou a falar. Por quê? Aquela mulher que estava ali não era minha esposa. E aí é uma frase totalmente feita, né? Aquela mulher que estava ali não era minha esposa. Para mim, eram todas as mulheres. E aí ele vai buscar o referencial auditivo. Vamos ver se eu pego aqui, ó. Ó, muito asco. Olha lá, referencial auditivo no passado. Ele vai buscar esse diálogo que já houve. Parece que eles já se conversaram sobre o que iriam falar. Então ele vai buscar essa memória auditiva. Sacaram isso? E aí... Todas as mulheres do Brasil. Todas as mulheres do Brasil. Marca texto. Quem está me assistindo agora podia ser a sua filha, a sua irmã, a sua mãe, a sua esposa. E naquele momento era minha... Busque acolhimento, né? Você faria a mesma coisa que eu. Podia ser sua filha, sua mãe, sua esposa. É uma historinha. Minha esposa. E aí era minha esposa. Marca texto, de cima para baixo. Uma posição de autoridade.
A mulher em quem eu sou casado 20 anos. E aí continua com a historinha para justificar. A mulher que eu dediquei toda a minha vida, que sempre me amou e me respeitou. Você me amou, me respeitou, linguinha pra fora, não vou nem comentar, você já sabe o que significa. A mídia falou muita coisa. A minha esposa nunca teve nada com o Daniel, muito menos a minha filha. Opa! Asco, nojo de lembrar, pensar a filha dele com esse cara. E o que acontece logo em seguida quando ele faz essa afirmação? Mais linguinha pra fora. Então ele não tem certeza se a filha teve ou não teve algum affair ali com o Daniel. Boatos sempre acontecem. Aí depois ele já justifica. Boatos sempre acontecem. De novo, auditivo lembrado, né? Boatos sempre acontecem. Do que? Dele ter tido alguma coisa com a filha. E ele mesmo não acredita nessa afirmação que a filha nunca teve nada com o cara. Mas a verdade vai vir à tona. E se eu fiz o que eu fiz, eu quero que cada um que está assistindo aqui pense e repense. O que você faria? Pronto, aí depois busca o apoio de fora. O que você faria se acontecesse isso com você e tudo mais? Já não está falando mais o relato. Já está buscando ali uma... Como é que se fala isso? Uma aprovação social. Exatamente o gatilho da aprovação social. Eu quero que vocês imaginem o que vocês fariam numa situação dessa para amenizar o erro que eu cometi. Ele está buscando uma aprovação social. Para manter a integridade moral da sua família e ajudar uma mulher pequena e frágil. É bem romântico, né? Bem uma coisa pensada, bem já estudada antes. Essas frases não nasceram agora. Tanto é que você vê que ele nem vai para diálogo interno, ele não vai nem para cá, nem para lá. Ele busca muito no passado aqui, né? O auditivo no passado para lembrar essa retórica. É bem louco isso. Quer dizer, ele está falando de um ataque de estupro, ele não vai para o sinestésico, ele não vai para uma lembrança da cena, ele não puxa em absolutamente nada o sinestésico. Ele só vai para o auditivo lembrado, ou seja, coisas que já foram ditas anteriormente. Várias vezes ele não tem certeza, ele fecha os olhos de forma mais contundente, linguinha para fora nas 3 partes mais contundentes do que ele precisa falar, e eu não acredito muito nisso. Foi quando eu tirei ele de cima da minha esposa, joguei ele no chão e evitei que a minha esposa fosse estuprada por esse monstro canalha. Muito asco aqui. Além disso, muitas coisas ele fez. Que muitas coisas ele fez? Além disso, muitas coisas ele fez. Que mais ele fez? E aí ficou no ar, tudo bem que ele poderia ter falado mais alguma coisa aí. O que eu acho dessa parte? Que ele entrou no quarto, ele entrou. Que ele arrombou a porta, eu não tenho muita certeza sobre isso. Eu colocaria dúvidas aí. Que ele estava estuprando a esposa dele, eu colocaria dúvidas aí também. Eu não acredito também muito nessa versão. Eu acredito em que ele estava dentro do quarto, Daniel estava dentro do quarto quando ele pegou ele lá dentro. Eu não acredito nos gritos, mas eu acredito que ele pegou o cara lá dentro do quarto. Isso eu acredito. Vamos para a menina agora? Vamos lá. Bom, chegamos aqui, vamos ver a menina agora, a Lana, que é a filha da suposta estuprada. Vamos ver, filha do Edson, que acabou de falar. Estamos na área de festa. Então ela falou que estava na área de festa, depois ela se coça. Pode ser alguma coisa? Sim e não. Teria que saber o que estava acontecendo antes. Não dá para falar que essa manipulação pode ser um indício de mentira, de inconsistência. Poderia ser, mas não dá. Eu não posso parar um frame e buscar depois, quando você se toca. Não dá, não dá. Teria que saber alguma coisa antes. Vamos lá. Tá muito no diálogo interno. Você vê que ela se fecha, interioriza. Diálogo interno é a esquerda para baixo. Eu subi pro quarto para dormir com a minha amiga. Aí passou uns segundos e a gente começou a escutar umas... É engraçado isso, que daí ela vai como se fosse para o sinestésico, mas é como se ela tivesse com os olhinhos passeando entre o diálogo interno e algo ainda fantasioso, no ramo ali das emoções, porque aqui é emoção. Então ela não tem certeza desse tempo. Gritarias. Aí ela ouve uma gritaria e aí ela olha justamente para o interlocutor. Aí a gente ouviu uma gritaria. Houve uma gritaria nesse momento. Na minha opinião, parece estar buscando essa aprovação. A gente desceu, a hora que a gente abriu a porta. A hora que a gente abriu a porta, ela vai para o passado, ela joga, o passado dela deve estar mais para trás
do que nas laterais. Isso é normal, pode acontecer de você fazer passado para cá em vez de passado para lá. É a sua linha temporal, ela pode passar daqui para lá, ela pode passar daqui para cá. Algumas são invertidas, enfim, eu não vou entrar nesse contexto agora, mas muito provavelmente o passado dela está bem atrás dela. Vamos lá. Mais uma vez, vou repetir aqui. Segundos a gente começou a escutar umas gritarias. A gente desceu. Então, a gente começou a escutar umas gritarias, está indo para o lado mais do sinestésico, mas ela não busca um referencial auditivo. Pode ser que esses gritos, pode ser que esses sons tenham trazido algo de sinestesia. Até aí tudo bem, não dá para falar nada em cima disso. A hora que a gente abriu a porta, ele estava em cima da minha mãe, tentando chupar ela. Então vamos lá. Quando a gente abriu a porta, ou seja, então o pai já estaria lá dentro, porque a porta estava fechada e estava trancada. Então vamos fazer essa suposição. Se ela entrou depois do pai, não daria para ele estar em cima da mãe, porque na hora que o pai entrou, ele já catou o cara e jogou o cara no chão. Correto isso? Se ela chegou antes do pai, ela também não poderia ter entrado porque a porta estaria fechada. Então vamos ir pela lógica de que o pai já estava lá dentro. Então nessa parte, ela mente, ele não estava em cima da mãe tentando estuprar. Ela até põe a linguinha para fora aqui também. Sacaram isso? Vamos ver de novo? Abriu a porta, ele estava em cima da minha mãe. E aí busca o interlocutor, né? Quando a pessoa mente, muitas vezes ela olha fixamente para o interlocutor para ver se o interlocutor está acreditando nela. E aí o inconsciente faz ela fechar os olhos, tentando estuprar ela, e ela não sabe que isso não é uma verdade. Linguinha para fora. Daí... De novo, linguinha para fora. Fecha, interiorização. O que eu vou falar? Diálogo interno, olhando muito para a esquerda, para baixo. Começou a querer fazer alguma coisa contra ele, porque minha mãe gritava e ele não falava nada. Muito diálogo interno, muita raiva agora nesse momento. Aqui. Olha isso, é sutil, né? Raiva. E até porque ela está olhando para o sinestésico, olha que legal. Você teve algum relacionamento com esse rapaz? Nunca. Conhecia ele há quanto tempo? Rasco, mostra asco. Há menos de um ano, mas eu não... Há menos de um ano, não é verdade, porque ele já estava, inclusive, no aniversário dela no ano anterior, mas vamos ver o que o rosto dela diz, né? Conhecia ele há quanto tempo? Há menos de um ano, mas eu nunca me envolvi com ele. Ele foi convidado? É engraçado, olha que interessante. Quando ela fala menos de um ano, ela vai para o lúdico, que é para o lado esquerdo, então ela chuta esse número, menos de um ano, e depois eu nunca tive nada com ele, aí ela busca o referencial no passado. Eu posso afirmar que houve algum relacionamento entre eles dois? Um relacionamento de repente carnal e tudo mais? Não posso afirmar, mas eu posso afirmar que ela já encontrou ele no passado, porque ela chuta esse número e depois automaticamente os olhos vão buscar no passado algum tipo de lembrança dele já na mente dela. Vamos lá. Para festa na sua casa? Na minha casa não. Ninguém chamou ele. Como que ele chegou lá? Peraí, na minha casa não. Então ele foi chamado para festa. Sacaram isso? Vamos lá. Ela, aí de novo aqui, linguinha para fora, sempre nos momentos contundentes. Para festa na sua casa? Vamos botar... Na minha casa Como é que não. ele chegou lá? Ninguém chamou ele. Como que ele chegou lá? Aí, como ele chegou lá? Aí daqui para frente, inconsistência, pode estar omitindo alguma coisa ou pode estar até mentindo. Ele tinha uns amigos. Diálogo interno, tá contando uma história, tá buscando isso com ela que mesma. estavam vindo de Uber e... Tá vindo de Uber? Todos eles falaram a mesma coisa. E todos eles falaram a mesma coisa, tô afirmando para você. E quando eles estavam dentro do Uber, disse que ele chegou na janela e falou... E falou e olhou pro lúdico, ela não tem certeza disso. Pra onde vocês estão indo? Daí... Ela não tem certeza disso, até porque ela não estava lá, normal. Então ela foi buscar pro lúdico porque foi algo que ela não presenciou. Indo pra casa da Lana. Diálogo interno. Daí ele falou, não, eu vou entrar junto. E disse que até chegaram a falar, não, mas não tem lugar, não sei o que, pra disfarçar. E ele... Até aí é normal, né? Por quê? Porque ela não presenciou essa cena, ela está relatando algo que contaram para ela. Então ela vai realmente ter que buscar no lúdico. Ele falou que não, que ele ia junto. Diálogo interno, lúdico, diálogo interno. E entrou no Uber e veio junto. E ele estava sóbrio? Não, ele estava bem alterado, não estava sóbrio.
nada de sóbrio. Não acredito muito nessa grande Que é a afirmação. imagem que fica daquela noite com a tua mãe? Ó, que legal, que imagem que fica, e ela vai buscar a imagem. Olha que interessante, ó, que imagem que fica daquela noite. Ó, Qual que é a imagem que ó, que imagem que fica, olha pra cima pra imagem fica e depois daquela noite com a tua mãe no olha quarto? pra câmera e depois olha pro sinestésico. Por aqui a gente vê que ela tá no padrão, o padrão dela é o normal. Asco, não quer lembrar. Pior dia da minha vida, né? Sinestésico Aí, festa. e asco. É muito isso. Então, esses momentos que ela diz que ouviu os barulhos e foi para o quarto da mãe e encontrou ele em cima da mãe, eu não acredito. Por quê? Porque além de todas as pistas aí que passaram, nessas pistas não verbais, aí as microexpressões, macroexpressões, também não teria a lógica de temporal para que aquilo acontecesse. Vamos para o terceiro agora? Vamos ver aqui o pai falando em uma outra entrevista. E de repente, Olha, diálogo interno, ele está conversando com ele, ou seja, ele está buscando palavras as quais ele vai falar, ele está conversando com ele para relatar o que aconteceu. Vamos lá. Diálogo interno. os 40 minutos que eles tinham chego, eu escuto gritos. Socorro, socorro, socorro. Eu não acredito muito nisso daí não, até porque ele olha de forma contundente, não vai buscar essa memória. Vamos ver de novo isso aqui? Eu escuto gritos. Socorro, socorro, socorro. Mais uma vez. Eu escuto gritos. Até o ombro dele dá uma mexidinha aqui, que é bem tradicional e quando você está mentindo. Quer ver de novo? Olha no ombro dele agora aqui, ó. Os 40 minutos que eles tinham chego, eu escuto gritos. Opa! Socorro, socorro, Não acredito nessa versão. socorro. Quando Mais eu uma vez, você viu que mexeu mais uma vez o cheguei ombro? no meu quarto, fui forçar a porta fechada. Quando você dramatiza demais alguma coisa, quando você entra na cena, muitas vezes vocês vão ver isso, inclusive lá no caso do Guilherme de Pádua, quando ele entra na cena, é uma das características para você não se confundir quando você está inventando uma história. Então você vira o personagem de uma cena, em vez de você contar como uma terceira visão. Então essa história de eu cheguei na porta e ela não abria, eu não acredito muito não. A história de pedir socorro também não acredito muito não. Vamos lá. Eu cheguei no meu quarto, fui forçar a porta. E você vê que ele não olha para o lembrado. Eu fui forçar a porta, ele olha para o lúdico. Ele olha para cá. Vamos ver de novo, ó. Socorro, socorro, socorro. Os Quando ombrinhos. eu cheguei no meu quarto, fui forçar Opa, quando eu cheguei no meu quarto, de novo, olha para o lúdico, vamos ver. a porta fechada. Falei, meu Deus, Ele não falou, meu Deus, ele olha para o lúdico, a porta fechada, não acredito. a Cris não fecha a porta. Ele foi lembrar da Cris, que a Cris não fecha a porta. Eu peguei e dei uma ombrada na porta e arrebentei a porta. Quando eu me deparo, Aí ele vai pro diálogo interno, vai pro sinestésico. ela tá em cima dela, tentando estuprar a minha mulher. Nesse momento, Essa parte eu tentando não estuprar a acredito. minha mulher. Ele é de cima para baixo, depois fecha os olhos de forma mais contundente, acredita no que eu estou dizendo. Nesse momento que eu vi isso, eu saí de mim. Ele fala, eu vi isso, e ele não vai buscar essa lembrança no passado. Eu Diálogo interno, não fiquei sinestésico. desesperado. Desesperado seria para o outro lado, sinestésico, sensações. Ele está muito no diálogo interno, muito pensando o que ele vai falar. Foi você que matou ele? Sim. Foi você que matou? Sim! Diálogo interno, olhando sempre para Como cá. que você matou? Foi com... Que arma você usou? Uma faca. Bom, aqui depois já não tem mais ele, deixa eu dar uma olhadinha para ver se tem mais ele aqui, mas eu acho que não tem mais. É isso aí, não tem mais dele, nada. Então, pelas análises, então vamos lá, vamos dividir aqui. Pelas análises, eu não acredito que a porta estava fechada, eu não acredito que ele estava em cima da mulher, eu não acredito nos gritos de socorro, eu não acredito naquela parte que a menina diz também, que ouviu gritos e chegou lá e abriu a porta e viu também lá em cima. Eu não acredito em todas essas partes aí, porque pelas pistas não verbais, tudo indica isso. Agora,
o que Ricardo Ventura... Então você que não gosta de opinião, é hora de tampar os ouvidinhos e falar lá. Eu acredito que esse cara é um mané, o coitado lá que morreu decepado até arrancar o bilau dele, é um mané. Então você que gosta, né? Você menino que gosta de cantar vantagens para os seus amigos, ficar trocando nudes das namoradinhas, ficar se vangloriando, cara, isso não se faz, isso é feio, isso é chato, tá? Isso é imoral. E foi o que ele estava fazendo, né? Plantando ali fotos, selfies de coisas que nem aconteceram. Essa é a minha opinião, para mim nem aconteceram. Muito provavelmente esse cara entra no quarto e vê um cara em cima da cama do lado da mulher dele. O que você vai pensar? Porra, esse cara tá atacando a minha mulher. E aí, a reação foi desmedida. Esse foi o problema dele. Ficou lá com os brios lá em cima, né? Sou Paquitão, sou o Juninho Riqueza e blá, blá, blá. Não posso agora, né, dar uma de mané e tudo mais. Então, vou socar. E acabou depois ali passando dos limites e matando o cara, degolando, torturando, arrancando o bilau do cara. Essa foi todo o problema. Se ele tivesse dado um couro no cara, a coisa ficaria até de bom tamanho, pro moleque aprender a não ser idiota e ficar tirando foto com a mulher dos outros dentro de um quarto. Mas aí, agora extrapolou por causa de uma brincadeira idiota, porque foi uma brincadeira, não foi uma agressão, não foi uma coisa de estupro, não foi nada disso. O cara, você vê que ele nem toca na mulher, ele faz as selfies até para não acordar, mas é uma brincadeira de idiota, acabou morrendo. Olha que, e aí fica triste para todo mundo, fica triste a saudade para a família, para a mãe, para as pessoas que amam o Daniel. E agora, por outro lado, todo mundo diz, mas o cara já tinha passagem pela polícia, por isso, por aquilo outro. Cara, isso não importa nesse sentido, não é porque o cara fez alguns erros que já habilita para ele ser um assassino. Pelo que eu sei, até hoje, acho que foi a primeira vez que ele matou alguém e agora vai desgraçar a vida dele, porque muito provavelmente esse cara vai ser preso, muito provavelmente as pessoas que mentiram podem ser acusadas de cúmplice, podem ser acusadas que participaram dessa ocultação de cadáver, porque todos eles falaram, eu não sei. Tem provas que todos eles estavam ocultando o cadáver, já sabiam da situação e estavam ocultando essa história toda, mentindo, prejudicando que a perícia encontrasse a verdadeira história. Então agora, cara, uma menina de 18 anos, acabou de fazer 18 anos, já vai provavelmente ter um processo nas costas, a mãe vai ter um processo nas costas, tudo por causa de uma reação desmedida, né, de um tamanho muito fora do normal. Então, uma coisa que eu falo pra vocês é o seguinte, cara, e eu vou te falar, vou confessar uma coisa pra vocês. Eu era um cara extremamente esquentadinho, e olha que eu ainda me continha, mas por eu ser um lutador profissional, eu até me continha, mas tinha algumas coisas que me tiravam do sério. Sabe o que me salvou dessa situação? A programação neurolinguística. Cara, isso foi assim um reconhecimento do si. Eu consigo me afastar, desde 2002, eu consigo me afastar da cena e falar, cara, o que isso vai representar na história da minha vida? Nada. Então, ufa, eu fui uma pessoa muito mais calma depois que eu entendi o funcionamento do meu cérebro. E sobre funcionamento do cérebro que eu quero falar sobre esse livro aqui, ó, Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas. Obviamente que você pode usar isso aqui e deve usar para o bem, mas muitas pessoas usam para o mal. Então é muito importante você saber manipular e persuadir, para você colocar as suas opiniões, para você colocar a sua verdade, mandar a sua verdade, você ter voz, libertar a sua voz para o mundo, perder a fobia de falar em público, perder o medo de ser mal interpretado, porque você sabendo manipular e persuadir, você vai conseguir passar a sua melhor versão. E esse livro, eu não sei que época que você está vendo esse vídeo, se for por agora, em novembro, existe uma pré-venda dele. Na realidade não é nem uma pré-venda, existe uma pré-degustação aqui, você vai poder ser o padrinho, a madrinha desse livro que vai estar vindo ao mundo. Então tem um link aqui embaixo, o Rian deve estar colocando o link aqui em cima também, mas nas descrições tem, baixe as 30 primeiras páginas desse livro para você conhecer um pouco mais disso aqui, até se você não quer ter voz, se você não quer ser uma pessoa mais persuasiva na vida, nos negócios, entenda quando estão persuadindo você, quando estão manipulando essa cabecinha, e isso serve tanto para a vida pessoal quanto profissional. Como eu digo, manipular e persuadir não é algo ruim ou bom de forma inerente. Os objetivos é que fazem a coisa ser ruim ou boa, saca?
Se você tem uma causa boa para você mudar a ideia da pessoa, nossas mães faziam isso com a gente não queria escovar os dentes, a gente não queria trocar os brinquedos, mas as nossas mães nos manipulavam para que a gente tivesse esse comportamento. Talvez comportamento que faltou, comportamento ético e moral que faltou para esses dois cidadãos aí, para que eles não cometessem essas atrocidades, nem um lado, nem outro lado. Beleza? Então, sinta-se à vontade para comentar. Lembre-se de dar o seu like, o seu joinha, compartilhe, habilite as notificações e não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.